Graça e paz, igreja. É alegria sempre, sempre, muita alegria estar aqui na Getsemane. Eu aprendi a amar os líderes desse ministério, e aí Deus foi acrescentando, fez-me conhecer Tiago, fez-me conhecer Fabiana, e tem aumentado o número de pessoas para amar nessa igreja. Então, eu sou dessa casa, essa casa é minha quando eu estou em Belo Horizonte. Eu quero meu nome no hall de membros aqui, viu, pastor? Quando eu estiver em Belo Horizonte, pastor, meu número no hall de membros aqui quando eu estiver em BH, viu? Isso, eu que não sabia, né? Então, eu quero falar do material que eu trouxe antes de iniciar a palavra, porque muitas pessoas perguntam, trouxe material? Trouxe? Então, eu vou dizer o que eu trouxe, para ver se é do seu interesse. Um DVD sobre aborto. Nós temos cuidado de pessoas, temos cuidado de vidas, e isso não começou ontem, já tem quase 40 anos. E nós sabemos da implicação espiritual do aborto. Sabemos que um histórico de aborto numa família pode acarretar para 4 gerações perdas e perdas e perdas e enfermidades. E eu, nesse DVD, eu falo sobre Rebeca. Rebeca estava grávida de gêmeos. E ela chega diante de Deus, e Deus não fala, tem 2 meninos. Deus não fala, tem 2 crianças no seu ventre. Deus fala, tem 2 nações. E se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Quando eu falo isso, é meio fictício, porque você imagina algo que você não vê. Mas no último seminário intensivo de libertação e cura que fizemos lá em Joinville agora, e esse seminário acontece todo mês, e o mês que passou no carnaval foi em Joinville, estava lá uma senhorinha que teve 17 filhos, 43 netos, 51 bisnetos e tataranetos. E nós chamamos aquela mulher ali à frente e fizemos as contas. 111 pessoas descenderam daquela mulher. 111 pessoas. E aí eu mostrei ao vivo para o povo que estava no seminário, se essa mulher tivesse sido abortada, 111 pessoas não nasceriam, e mais os outros que ainda virão. Então, o aborto é um peso no mundo espiritual. Se você quiser entender sobre esse assunto, tem esse material. Tem um outro que é um conjunto de 3 DVDs, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Tem os DVDs e tem o livro sobre o mesmo assunto, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. E no DVD, nos DVDs, no último DVD, eu faço orações com todo o povo que ouviu o material. E você vai entender muitas coisas que acontecem na sua vida em decorrência das heranças que as pessoas querem negar a existência, mas contra fatos não têm argumentos. São repetidos nas famílias os divórcios, são repetidos nas famílias os abortos, são repetidos nas famílias as dificuldades financeiras, e muitas respostas são encontradas nas heranças. Esse livro é um relançamento, Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. É a minha história. Essa menininha aqui da capa sou eu, viu, pastor? Essa garotinha sou eu. E tem muitas fotos aqui dentro. É a história da minha vida, né? Do lixo de Aquidauana até a magistratura federal. E Manual de Guerra é um livro para quem gosta de entender sobre libertação. Instrução para trabalhar com libertação. Hoje, quando fizemos a oração, o pastor disse, os demônios chegaram nessa nação. E é verdade, principados chegam nas nações. E nós precisamos entender disso, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja precisa saber como combater e com quem combater. Porque a luta não é com pessoas, a luta é no mundo espiritual. E uma apostila de ensino, cursos, treinamentos para quem gosta desse assunto, batalha espiritual. E eu deixei de propósito, por último, falar sobre o SILC. O SILC é um seminário intensivo de libertação e cura. O SILC já teve agora no Carnaval a 42ª edição.
Pessoas do Brasil inteiro vão ao Silk e até de outras nações. E eu quero contar para você um número terrível que vivemos nesta nação no ano passado. 16 pastores suicidaram no Brasil no ano passado. Se você for contar a estatística de filhos de pastores, de esposas de pastores, você vai encontrar um número avassalador. E aí eu digo a você, sem sombra de dúvidas, há um ingrediente espiritual nesse assunto. Há um ingrediente espiritual. Pastores que não sabem como pedir socorro, estão em tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando remédios, mas eles são assolados espiritualmente. E nesse seminário de libertação, até psiquiatras participam. Então, se você quiser aprender sobre esse assunto, se você tiver interesse de ter a sua própria cura e libertação, ou se você quiser saber disso para cuidar de vidas, esse seminário acontece todos os meses. E lá no meu site, pastorataniatereza.com, você tem todas as informações. Todas. E é isso, vai estar lá no Espaço Gospel, todo esse material. E vamos à palavra que Deus nos deu para hoje. Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 8, o livro de Marcos, capítulo 8. Obrigada. Versículo 22 em diante. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Diga tudo, distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Esse texto, queridos, por muitos e muitos anos, intrigou o meu coração. Eu pensava assim, Jesus é todo-poderoso. Jesus chegou numa aldeia chamada Betânia e tinha um homem morto, sepultado, fazia 4 dias. E se o homem está sepultado há 4 dias, ele está morto há muito mais do que 4 dias. Porque ninguém sepulta na hora que morre. Nós fazemos aqueles momentos dolorosos de esperar a família, que pega avião para chegar na nossa casa, para ver o nosso filho, ou o pai, ou o amigo que está morto, antes de sepultar, o culto fúnebre, o velório, como as pessoas chamam em alguns lugares. E naquele tempo, onde era muito mais difícil o acesso, onde as distâncias longas eram feitas com lombo de animais, com carruagens, as pessoas não chegavam rápido. Então, era comum ficar passando bálsamo e demorar para enterrar. Fazer um tratamento do corpo e demorar para enterrar. Se Lázaro estava sepultado há 4 dias, significa que ele estava morto há pelo menos 6 dias. E Jesus chegou naquela aldeia e ele tirou Lázaro da morte. É interessante que aquele texto fala muito comigo sobre a misericórdia de Jesus também. Jesus chegou naquela aldeia, Marta e Maria estavam em prantos, vivendo luto. Lázaro estava morto, era o irmão amado delas. E Jesus chega naquela aldeia e, quando foi abordado por aquelas mulheres, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus chorou, e a palavra de Deus diz que ele moveu-se em si mesmo. Moveu-se em si mesmo é soluçar. Ele chorou de soluçar, mas não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus não chora pelos mortos, ele chora pelos vivos.
Jesus chorou porque aquelas mulheres estavam sofrendo, porque havia luto, havia dor, havia sofrimento. Ele chora com os que choram. Ele sabe a dor que você passa e ele chora. E aí você conhece a história. Ele mandou tirar a pedra do sepulcro. A irmã não acreditava, não era crível que ele saísse dali, daquele lugar, mesmo sabendo que Jesus operava milagres. Mas ela diz, já cheira mal, ou seja, já apodreceu, 4 dias já apodreceu. Mas Jesus chama e a voz dele tira da morte aquele homem. Eu falo que esse texto de Lázaro é para nos mostrar o poder que ele tem sobre a morte. Porque ele vai chamar e todos vão ressuscitar, todos vão sair do túmulo. E aí eu vejo esse episódio de Lázaro como uma manifestação de poder de Jesus que nos certifica. Ele tem poder sobre o vento, sobre a tempestade, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a carência e ele tem poder sobre a morte. Onde está a morte? A tua vitória. E aí, se ele tem todo esse poder, por que quando ele tocou naquele cego pela primeira vez, não ficou resolvido o assunto? Por que teve que ter um segundo toque? Por que teve uma manifestação pequena de poder? Ele estava sendo visto e seguido por multidões. Alguém podia dizer, olha, não está funcionando mais o poder de Jesus. Mas não era isso. Não era isso. Esse texto é um texto profético. Esse texto não é para falar do poder de Jesus para curar, porque todo mundo sabe que tem. Curou leprosos, fez paralíticos de nascença andar, cegos de nascença enxergar. A Bíblia é repleta de certificação desse poder. Esse texto não fala de cura. Esse texto nos fala de outra coisa. Veja bem, Jesus encontra com esse homem em Betsaida. Não era na casa, era numa aldeia. Jesus toca nos olhos dele e pergunta, vês? Vejo mais ou menos. Vejo como sombras. Vejo homens como árvores andando. E Jesus toca de novo. Vês? Agora eu vejo tudo perfeito, tudo perfeito. E aí Jesus dá uma recomendação, vai para a sua casa, não passe na aldeia. Ora, na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Por que não passa na aldeia? Por que vai para casa? Porque o texto é profético. Esse homem teve um dia inicial dele, original dele, o nascimento dele, é a casa dele. Você viu apresentar 2 crianças aqui. A palavra de Deus diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Volta para o pó o corpo, o espírito volta para Deus. Então a minha origem é em Deus. É de lá que eu vim. Eu não sou de BH, eu volto para casa amanhã. Eu volto para Resende, eu estou aqui de passagem. A minha origem é lá e o meu destino é lá. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó, porque a origem dele é o pó, e o espírito, o que é eterno nele, o que é verdadeiro, o que é mais importante, volta para casa. A nossa casa começa em Deus. A nossa origem começa no céu. Você vê essas crianças aqui, são espíritos. Hoje foram apresentados 2 meninos. Esses pais que levantaram essas crianças não sabem fazer pessoas. Eles sabem fazer sexo, ato conjugal. E o bebê que foi enviado para o ventre dessas mulheres são espíritos. Eles são espíritos, eles têm uma alma e foram colocados num corpinho. E esse corpinho que vocês viram aqui é a embalagem, é a casca. O que tem dentro desses corpos são espíritos que vieram de Deus. Davi fala, o Senhor tecia os meus ossos no ventre da minha mãe, sabia todos os meus dias. Deus fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. Deus envia espíritos para a terra com um propósito. Você não tem um propósito porque nasceu, você nasceu porque tem um propósito. Tem um destino desenhado por Deus para a sua vida
na sua passagem aqui. E aí, eles vão ter uma caminhada. Nós todos vamos ter uma caminhada e um dia vamos voltar para casa. Nossa origem é o nosso destino. Todos nós vamos voltar para casa, esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que voltemos todos para casa. Ah, mas acontece que no meio do caminho, nós entramos numa aldeia, entramos num lugar onde não deveríamos entrar. No meio do caminho, perdemos a inocência, no meio do caminho, perdemos o link com Deus. Essas famílias fizeram um pacto. Elas fizeram um pacto diante dos homens e diante de Deus. Nuvens de testemunhas espirituais ouviram que eles vão conduzir essas crianças no caminho do Senhor, que eles vão produzir uma ajuda para que essas crianças caminhem no caminho do Senhor e não se desviem dele. Mas com muitos de nós não foi assim. Nós nascemos em lares diferentes, em lares com crenças diferentes, tivemos uma recepção diferente. Oh Deus, se todas as crianças do mundo fossem apresentadas no altar, e se todas as crianças do mundo tivessem uma família de proteção, meu Deus, seria diferente a história da sociedade que vivemos. Mas muitos de nós experimentaram coisas terríveis. Está ali o meu livro, abuso sexual aos 9 anos de idade, abandono de pai, rejeição, abuso moral, incapacidade de ter qualquer tipo de apoio, de suporte. Nesse meio do caminho entra na aldeia, você entra na aldeia, você vai buscar socorro em algum lugar. Muitas pessoas vão buscar socorro em crenças erradas. Toda família foi criada e culturalmente foi levada para experiências espirituais de trevas. E aí você cresce vendo a mamãe fazer crucifixo, ou a mamãe fazendo sacrifício na encruzilhada, ou a mamãe fazendo penitência, e você aprende que para você se dar bem, você precisa fazer penitência. E vai lá, confessa seu pecado, e aí como que eu vou resolver esse pecado que eu acabei de confessar no confessionário? Aí alguém lá de dentro do confessionário fala para você, vai rezar 15 Ave Maria, 3 Padre Nosso, está resolvido, e é você que faz a penitência, é você que faz a confissão, e você que cura e resolve. Mas não é essa a verdade é que é o sangue de Jesus na cruz que vai fazer a limpeza nossa. Não sou eu que me limpo, não sou eu quem me limpo, é Jesus quem me limpa. Ou então você nasce no lar onde mamãe e papai vão fazer sacrifício na encruzilhada, mata bode, mata galinha preta, para cada bode são 4 galinhas pretas por cada pata, então para cada bode 16 galinhas pretas, e vai fazer o sacrifício da encruzilhada, e você acredita que isso é a solução. É cegueira, é cegueira. Porque o Deus que nos ama, e o Deus que entregou o seu Filho por nós na cruz, Ele derramou sangue na cruz. Ele não pede sangue de bode, Ele não pede sangue de animais. Ou talvez você tenha nascido num lar onde precisa fazer procissões, acender velas, e muitas velas, e vela para as almas, e vela não sei para onde, e vela não sei para quem. Oh, querido, o Deus que te ama, Ele é luz, Ele não precisa de vela. Vela não é nada para Ele. Nada. Cegueira espiritual. Ou então cegueira moral. Você aprende que tem que se dar bem, que você precisa ser alguém que experimente todas as coisas, e vai experimentar tudo que é droga que existe. Entra profundo na bebida, entra profundo na cocaína, na maconha, entra em tudo que vai te levar para uma perversão. O seu corpo começa a ser destruído, a sua mente começa a ser perturbada, você acha que isso é moderno, que isso é legal. Isso é diabólico. É diabólico. Mas você está cego, e você acha que aquele prazer momentâneo, de uma euforia, que passa, que daqui a pouco precisa uma dose maior, e daqui a pouco precisa uma dose maior, e precisa de uma dose maior, você não sabe que está construindo um legado para filhos, para netos, para bisnetos, tataranetos serem independentes de vícios.
Você acha que isso é bom, mas isso é mal, está destruindo você e gerações. Está cego. Está cego. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus escolheu habitar dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de você. Isso aqui é um lugar de celebração, construído para nos encontrarmos, adorarmos, estudarmos a palavra. Mas Deus está dentro de você. Você sai daqui, Deus vai sair junto. Você vai para a sua casa, Deus vai junto. Aonde você estiver, Deus estará em você o tempo todo. Sois casa de Deus. Mas também fomos criados com uma cegueira espiritual, de que no templo tudo é santo e fora do templo tudo é profano. Não é. Não é. Você é santo no trabalho, você é santo na faculdade, você é santo nos negócios, você é santo em tudo. A aldeia é o lugar onde nós somos enganados pelo inimigo. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele cria circunstâncias que cria sofismas, paradigmas errados na sua mente e faz você ter instintos maus, desejo de vingança, quando a palavra de Deus diz que é para você perdoar. Faz você guardar, esconder. Por que está no livro a minha história? Por que a minha história está no YouTube? Porque eu dou nocaute no diabo quando eu falo da minha história. Porque uma das estratégias do diabo, quando tem um abuso sexual numa pessoa, é colocar uma mordaça nela. Hoje de manhã Deus falou para mim, você vai fazer um vídeo sobre abuso sexual. Por quê? Porque um dos efeitos do abuso sexual é uma mordaça. O abusador fala, cala sua boca, não conte para ninguém. E quando você se cala, esse segredo está na mão do inimigo. E aí ele produz tudo aquilo que ele pode produzir pelo segredo. Você não tem condição de ter uma vida sexual normal com seu esposo. Você tem medo de pessoas. E às vezes acontecem coisas terríveis. Eu já atendi pessoas abusadas sexualmente, uma ficou paralítica no dia do abuso. E quando falou do abuso, começou a andar 30 anos depois. Eu já atendi pessoas que estavam casadas há 27 anos. E nunca conseguiram se entregar para o esposo no casamento. O marido, 27 anos, esperando o dia da lua de mel. Que homem é esse? A moça virgem ainda, porque sofreu abuso sexual na infância. E não se entregava. Porque quando o marido chegava, ela via um abusador, ela não via um homem que a amava. Enfim, nesse lugar chamado aldeia, é o lugar do secreto, do escondido. E a palavra de Deus diz que tudo tem que ser exposto. Tudo tem que sair do império das trevas e vir para o reino da luz. Quando a palavra de Deus diz o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. Está falando do meu próprio pecado. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que encobre jamais prospera. O que encobre. Você acha que isso está falando de Deus? Você acha que isso está falando de encobrir de Deus? Acaso há alguma coisa encoberta diante de Deus? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Davi disse, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, sabia todos os meus dias. Quando está escrito que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, está dizendo, olha, o que você mantém em segredo está no império das trevas e o inimigo vai poder agir. E aí uma pessoa diz, mas claro que está falando de confessar para Deus. Eu falo, não está. Sabe por que não está? Porque Deus já viu. Deus tem um flagrante do seu pecado. E flagrante não precisa ser confessado. Já foi registrado no céu. O print está feito, está lá. Está falando de confessar para outra pessoa. Para poder orar e desligar no mundo espiritual e romper com as trevas. A autoridade de Deus dada para a igreja. O que a igreja liga na terra, liga no céu. O que a igreja desliga, desliga no céu. Louvado seja o Senhor por esse ministério que faz gabinete, que recebe pessoas, que atende, que tem liderança de casais, que escuta casais, que atende, que ora, que desliga, que liga. Esse é o papel da igreja. A aldeia é o lugar do secreto. A aldeia é o lugar onde você está desmanchando de problemas da sua vida. E encontra com o irmão na igreja e fala, paz do Senhor, meu irmão. Tudo na paz? Tudo na paz.
Mas quando você vira as costas, a casa está caindo. O lugar que Jesus quer nos colocar é um lugar onde tudo seja distinguido de modo perfeito. Essa segunda unção de Jesus nos nossos olhos é para nós sabermos que existe um mundo espiritual também. É um mundo espiritual que interfere no mundo natural. Nós queremos negar a existência desse mundo espiritual, mas Deus é espírito. E é espiritualmente que discernimos coisas espirituais. Deus é espírito e Ele quer tocar espiritualmente na sua vida. Isso aqui não é um lugar apenas de pessoas simpáticas, amáveis, alegres, que falam de coisas bonitas. Isso aqui é um lugar onde espiritualmente você pode evoluir. Espiritualmente você pode crescer no conhecimento das coisas espirituais. E espiritualmente você pode guerrear. Eita, a luta não é contra a carne e o sangue, é contra espíritos. Potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então não é contra o seu filho, e nem contra a sua filha, e nem contra o seu esposo. Essa luta, ela é vencida no mundo espiritual. Recentemente saiu um filme chamado Quarto de Guerra. Uma mulher estava perdendo seu casamento e alguém ensinou ela a guerrear. O dia que eu vi aquele filme, eu falei, esse cara que produziu esse filme assistiu meu vídeo de autoridade espiritual. Só pode ter assistido, porque o meu vídeo já tem 30 anos. Tem 30 anos que eu falo, guerreia pela sua casa, guerreia pela sua família. É o inimigo que está querendo destruir tudo que você tem. Porque aquele que vem para matar, roubar e destruir é o cão. Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus está falando do fruto das trevas, é morte, roubo e destruição. E Ele está falando do fruto da luz, é vida em abundância. E homem nenhum vai crescer espiritualmente, quando eu falo homem, incluo as mulheres, sem ter entendimento de que há uma ambivalência de reinos. Existe o império das trevas e existe o reino da luz. No império das trevas governa Satanás. No reino da luz governa Jesus. E Satanás tem poder. Eu já ouvi tantas pregações que ele não tem. Mas sabe por que ele tem? Porque ele é um anjo caído. Ele é um anjo fora da posição. É como um soldado treinado para ser do BOP, do FBI, e ele se transforma em chefe do tráfico. Tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu está valendo, só que converteu-se para o mal. E aí, Jesus fala em 2 textos bíblicos. Não é o homem que escreve, mas é Jesus quem fala, que o inimigo tem poder. Jesus fala, quando ele envia aqueles 70 de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, que eles voltam possuídos de alegria, porque os demônios se submetem a eles. Jesus fala, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Sobre é acima. Ele não diz que o inimigo não tem poder, mas ele diz que nós temos acima, sobre todo o poder do inimigo. Jesus também fala para Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Quando ele aparece para Saulo, e Saulo cai por terra porque viu uma luz mais resplandecente que o sol, ele fala, levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, arrancar as pessoas do poder das trevas para o poder da luz. Satanás fala que o inimigo tem poder. E Jesus fala que o inimigo tem poder e Satanás tem poder, por isso mata, rouba e destrói. Senão não mataria, roubaria e destruiria tanto no meio das cidades, das nações. Não usaria uma pessoa para entrar numa escola e matar pessoas. Não usaria homens para entrar numa mesquita e matar pessoas. Não usaria homens para abusar de crianças de 2, 3 anos de idade. Satanás tem poder, sim. Agora a igreja tem um poder acima do poder das trevas. Ah, tem. Ah, tem.
Por isso que a palavra de Deus certifica: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A autoridade está com a igreja, mas a igreja precisa ter os olhos abertos. Ela precisa ter os olhos abertos para isso. Essa dependência que ficamos dos líderes, dos pastores. Como é que uma igreja pode crescer e ter 40 mil membros, 50 mil membros, 70 mil membros, 100 mil membros numa cidade, se todo mundo precisar que o pastor vá para casa para orar para expulsar demônio? Vai matar o pastor. Pastora, um dia eu recebi uma ligação. Pastora, meu marido está possesso. Meu marido está quebrando tudo. Eu acho que ele está com tranca-rua. Pastora, me ajuda. Era 11 horas da noite. A casa era longe. Eu ia demorar uns 40 minutos para chegar. Como é que é, minha irmã? Meu marido está quebrando tudo, está com tranca-rua. Minha irmã, você está com o quê? Como assim, pastora? O que tem em você? Porque a Bíblia diz que maior que está em você do que o que está no mundo. Ele está com tranca-rua. Tranca-rua faz parte do sistema mundo. E você tem o que dentro de você? Uai, pastor, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então levanta e guerreia. E bota o cão para correr. Abre os olhos espirituais da igreja. Abre os olhos espirituais. Se você está em Cristo, você tem todas as armas espirituais. Se você está em Cristo, se você já se converteu, se você já saiu do império das trevas para o reino da luz, se quem está no governo da sua vida é aquele que já venceu a morte e o inferno, pode entrar com ele nessa batalha, porque vai ganhar. Vai ganhar. A única coisa que você vai fazer é dizer glória a Deus, aleluia. Porque está à frente aquele que já venceu. Abre os olhos espirituais quando fala para ver tudo, para tudo distinguir de modo perfeito. Distinguir o papel, o teu papel. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, vale a pena ler esse texto. Ele ora, a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Efésios, Paulo ora e diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha, vamos entender isso. O apóstolo Paulo ora e fala: olha, eu oro para que vocês entendam quem vocês são. Eu oro para que vocês entendam a grandeza do lugar que vocês ocupam no mundo espiritual. Eu oro para que vocês tenham os olhos abertos. Ilumine, Senhor, os olhos do seu coração para você saber o que é a igreja, o poder que ela tem, a grandeza que é a igreja para o Senhor. Depois que Jesus veio em carne, deixou sua glória, deixou sua honra, deixou sua majestade, entregou-se numa cruz do Calvário para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Ele foi assunto ao céu, foi assentado à destra de Deus. E ele é o cabeça e ele tem um corpo. Ele é o cabeça e ele tem um corpo, e esse corpo chama igreja. E esse corpo tem tudo debaixo dos pés, tudo, absolutamente tudo debaixo dos pés. O apóstolo Paulo, em outras palavras, diz: eu oro para que vocês compreendam quem vocês são. Eu oro para que vocês entendam a grandeza do papel da igreja.
Eu oro para que vocês compreendam que vocês estão acima de todos os poderes da terra. Eu oro para que vocês entendam que o cabeça, Cristo, que foi dado uma vez para todos os homens, ele foi dado outra vez para a igreja. Vocês têm o Cristo como cabeça agora. Ele está nas regiões celestiais e ele está dando a direção para a igreja. E o governo vem da cabeça, mas é o corpo que se movimenta. A minha cabeça está dizendo vai para a direita, mas é o meu pé que vai. A minha cabeça está dizendo vai para a esquerda, mas é o meu pé que vai. É a igreja que vai sobre o comando de Cristo, vencendo, conquistando, implantando o reino de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que aquela conversa do cão no seu ouvido, que você não é nada, não vai chegar a lugar nenhum, aquilo tudo é mentira. Deus está dizendo para você que há em você uma força, um poder. O Espírito Santo habita em você. Sabe o que está escrito em Gálatas 4:4? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, adoção de filhos, adoção de filhos. E porque vós sois filhos, porque vós sois filhos, porque na cruz do Calvário, o sangue de Jesus comprou você do inferno. Porque na cruz do Calvário, ele pagou o preço para que você saísse da morte para a vida. Por causa disso, você se tornou filho de Deus, filho de Deus. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho. Sabe quem é o Espírito do Filho? É o Espírito Santo. É o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, você não é mais escravo, você é filho. E se você é filho, você é herdeiro, herdeiro, herdeiro. Esse reino que nós estamos implantando é nossa herança. Ele não é o reino de Deus só. Ele é o reino de Deus e é a nossa herança. Jesus falou, ó pequenino rebanho, o vosso Pai se agradou vos dar o reino. A palavra de Deus diz que nós vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo, abre os olhos para você saber quem você é, para você saber qual é o projeto de Deus para a sua vida, a grandeza do que Deus tem para você. Você é um filho, é um herdeiro, está implantando o reino, tem autoridade na terra, e a sua boca, quando se abre, ela é confirmada nos céus. O sim, o amém de Deus vem para confirmar aquilo que você fala e profetiza. Abre os olhos. Jesus veio para salvar primeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho que leva ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, senão por mim. Ele não está falando de ir para um Deus juiz, de ir para um tribunal que há de julgar vivos e mortos. Ele está falando de chegar diante do Pai, para ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ele está falando, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, que leva ao Pai, que faz você se tornar filho. A Bíblia diz, ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha como está escrito, poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os filhos de Deus são empoderados na terra, porque tem o Espírito e porque tem um cabeça no céu. Ele diz, eu sou o caminho. Você vinha por um caminho de morte, você vinha por um caminho de perdição, estava no lugar errado, e aí você entra por um novo e vivo caminho, e nesse novo e vivo caminho você vai conhecer a verdade. Muitos conceitos, muitos paradigmas que você recebeu são mentirosos, são produzidos pelo inferno para paralisar você, para que você não viva a vida abundante que você tem direito aqui na terra. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando da eternidade, céu e inferno.
Ele está falando da vida aqui, agora, nesse momento. Sabe por que eu sei? Porque na eternidade, Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Ele não mata, não rouba, nem destrói mais nada. Ele vai ser um prisioneiro. Jesus fala, eu tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Eu estou vivo, estive morto. É com aquelas chaves que ele vai trancafiar Satanás para sempre. Então, quando ele diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando da caminhada aqui agora. Não é só a vida eterna que tem que ser abundante. É claro que a vida eterna será abundante para aqueles que escolherem Jesus. Mas ele está falando de enquanto você caminha, de ver seus filhos no caminho do Senhor. Você não gerou filhos para calamidade. Você não se casou para ter destruído a sua família. Você não trabalha para ver entrar por uma mão e sair pela outra. Não tem provisão financeira que dá. Ganha 1, perde. Ganha 10, perde. Ganha 100, perde. Não é isso o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida é vida e vida em abundância. Ele é Pai. Ele diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Você que é mau, cuida do seu filho. Quer abençoar seu filho com mimos, com presentes. Você já viu um pai querer ver filho doente? Já viu um pai querer ver um filho com fome, sem ter o que lhe dar? Você já viu um pai querer ver um filho em prantos porque destruiu a família? Não! Isso não provém do céu. Isso provém das trevas. Quando você vai entrando pelo caminho, você vai conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade vai trazendo para você o entendimento, que porta que eu abri, por onde que o demônio entrou, o que que aconteceu, o que que houve, eu vou fechar essa porta, aonde que eu errei, então eu vou fazer esse conserto, eu vou arrumar, eu vou cuidar de trazer aquilo que eu preciso fazer, a minha parte. Porque a cruz, queridos, ela não é automática. Ela não é. A cruz é um tesouro, é uma herança e lá temos acesso. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, eu fiz tudo o que me cabia, agora você vai fazer o que te cabe. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo inteiro está salvo? Não! 7 bilhões estão salvos? Não! Quem está salvo? Quem vai à cruz. Então não é o perdão ofertado que salva o mundo, é o perdão buscado que salva o mundo. É o homem que vai lá buscar. Na cruz ele curou enfermidades, e aí não oramos mais quando adoecemos? Não buscamos a cruz para ver cura dela? Na cruz também ele tornou-se maldito em nosso lugar, mas nós precisamos reconhecer as nossas heranças, ir à cruz, trocar pela herança da cruz. Enfim, você vai conhecendo a verdade, nesse caminho, pela palavra, você vai conhecendo a verdade, e quando essa verdade se completa, vem a vida abundante. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está falando de um processo, é de um processo. Primeira limpada do teu olho é quando você levanta a mão e fala, eu não quero mais servir a Satanás, chega de apanhar do cão. O inimigo vem matando, roubando e destruindo a minha vida há muito tempo. E aí eu quero Jesus, e você vem. O que é a conversão? Fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso que é a conversão. E no reino do Filho do seu amor, no reino da luz, você vai aprender a verdade. E essa verdade vai te libertar. E vai te ensinar a fechar portas. E você vai ter autoridade para botar o cão para correr. A segunda unção é ver o que você não via. Enxergar o que você não enxergava. E tudo, absolutamente tudo, fica muito claro. Você quer ver uma coisa? Antes de você conhecer a verdade, o dinheiro para você era um Deus. O dinheiro era um Deus. Se você tivesse muito dinheiro no bolso, você estava seguro. Quantos cartões de crédito você tem? Quanto mais tiver, mais seguro você se sente. O dinheiro está provendo tudo.
Eu tenho uma conta bancária poupuda, estou investindo na bolsa, estou tendo resultado, colhendo dividendos, eu estou construindo prédios. Aí vem um ciclone, como veio ontem, anteontem lá em Moçambique, derruba tudo, destrói tudo, acaba com tudo. A sua segurança foi embora. Vem um plano Collor maluco da vida, pega suas finanças todas, acaba com ela. Tem gente que ficou pobre da noite para o dia. O dinheiro não é a tua segurança. Tua segurança é o Senhor, querido. É o Senhor. Daqui a pouco, nós vamos fazer os dízimos e as ofertas. Sabe o que eu digo de dízimo e oferta? Quando você vem ao altar trazer algo, quando você vem ao altar ofertar algo, ou entregar, devolver os dízimos, você está sim dando prova da sua obediência. Você está dando prova de que a palavra de Deus foi recebida no teu coração, encontrou uma terra boa, fértil, e você está produzindo frutos. Mas mais do que a sua obediência, sabe o que você está provando? Quando você traz dízimos e ofertas no altar, você está provando a fidelidade de Deus. Porque não tem um tostão que você traz aqui que Ele não tenha te dado primeiro. Não tem um centavo que você traz ao altar que não tenha sido Deus quem te deu. É Ele que vai te prover com vida, com saúde, com provisão financeira. Se eu fosse perguntar aqui, eu acho que 99% levantaria a mão. Eu falo por mim. Eu nunca tive fome sem ter o que comer. Deus me sabe quantos anos eu tenho? 71 anos. Eu nunca tive fome sem ter o que comer. Eu nunca tive sede sem ter o que beber. Eu nunca tive frio sem ter o que vestir. Eu nunca tive necessidade de sono sem ter uma cama. Eu nunca tive proteção, necessidade sem ter uma casa. E quem me proveu tudo isso foi Deus, porque o diabo queria me destruir a vida inteira. Se você for olhar a fidelidade de Deus com a sua vida, você vai ficar chocado de ver quanto Ele é fiel. E é isso que Jesus foi abrindo os olhos. É isso. Ele abriu os olhos daquele cego e ele falou: agora você vai para casa. A casa é o lugar de origem, é o destino. Agora você vai para Deus. Não volta para a aldeia, não volta para o lugar da mentira, não volta para o lugar onde você ficou cego, não volta para o lugar onde você se perdeu nas drogas, não volta para o lugar onde o seu casamento quase acabou, não volta para o lugar onde o diabo conseguiu vencer muitas coisas na sua vida. Sai da aldeia, vai para casa, não passa na aldeia, não volta para os caminhos tortuosos, vai embora para casa, porque agora você está vendo tudo. Oh Deus, obrigada porque o Senhor abre os nossos olhos. Obrigada porque o Senhor nos dá a possibilidade de enxergar mais. E ver a grandeza do teu amor, a grandeza do teu caráter, a grandeza do teu cuidado. Hoje de manhã eu tomei café da manhã, estou hospedado num hotel. E eu tomei o café da manhã e lá tinha frutas. Tinha abacaxi, tinha mamão, tinha melão. E tinha uma salada de frutas que tinha tudo isso, mais maçãs. E eu olho para as frutas no meu prato, sabe o que eu penso? Meu Deus, o Senhor colocou cores, sabores. O Senhor produziu isso para mim, para nutrir o meu corpo. O Senhor não come melancia, o Senhor não come abacaxi. O Senhor fez isso para mim. E o Senhor fez isso sabendo que o meu corpo vai voltar para o pó. Que o meu corpo luta contra o seu espírito, às vezes ele luta. Porque a minha carne não se converte. Eu tenho que vencer a carne. Agora, se o Senhor fez tudo isso para o meu corpo, que vai para o pó, o que o Senhor não tem para o meu espírito? Que vai viver eternamente com o Senhor. Que é a porção tua que habita em mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero crescer no entendimento das coisas espirituais. Limpa os meus olhos. Se tem alguma coisa que eu não enxergo ainda, limpa, que eu quero ver. Abre os meus olhos que eu quero ver. Porque eu quero realmente viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Quando eu falei que eu tenho 71 anos, alguém falou:
Sabe por que eu tenho 71 anos e estou aqui para um lado e para o outro? Porque eu não tenho tempo para ficar velha. Para ficar velha, você precisa ter tempo. Jogar palavras cruzadas, fazer crochê, contar historinhas, sentar na frente da televisão. Eu tenho muita coisa para descobrir na palavra. Eu tenho muita coisa para descobrir em Deus. Eu tenho muita coisa para produzir nesse mundo. Eu quero deixar um legado. Eu quero apresentar muitos frutos para o meu Deus. E é isso que Deus quer da igreja. É isso que Deus quer. Jesus já fez o que Ele tinha que fazer. Agora é você. Sou eu. Agora sou eu. Ele está lá no céu, é o cabeça. E eu sou seu corpo. E você também é. E somos partes desse corpo. E tudo que Ele tem a fazer na terra, Ele vai fazer pela instrumentalidade da igreja. É o seu corpo na terra, é o seu corpo vivo. E você me importa porque você é parte do meu corpo. É parte do corpo que eu sou. A sua vida é importante para mim. Por que nós temos esse seminário de cura e libertação? Porque nós não queremos mais que pastor suicida. Nós queremos que ele vá pedir socorro. Recentemente morreu em suicídio o filho de um pastor conhecido no Brasil. Foi oferecida ajuda. Alguém que conhece o nosso ministério mandou um e-mail. Eu tenho um e-mail, por isso que eu estou falando disso. Mandou um e-mail e disse: olha, tem um ministério que pode ajudar. Tem um ministério que pode ajudar. O rapaz já tinha tentado suicídio 3 vezes. Aí a resposta do líder foi: eu tenho as minhas convicções. E o rapaz morreu. As suas convicções podem estar sendo resultado de cegueira dos olhos. As suas convicções podem estar sendo resultado de uma mancha que ainda tem e que precisa cair. Você tem que dizer: eu abro mão das minhas convicções. E eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero aprender tudo que Ele tem para me ensinar. Eu quero viver tudo que Ele tem para eu viver. Eu quero viver a plenitude do que Deus tem para mim. Eu abro mão das minhas convicções. Eu abro mão dos meus conceitos. Eu abro mão dos meus paradigmas. Eu quero continuar aprendendo como criança. Porque Deus tem mais para nós. Ele tem mais. Eu vou terminar, vou ser obediente aos horários, que temos muitas coisas que fazer. Mas eu tenho muitos convites para fazer. O primeiro convite é convidar você para sair desse lugar onde o governo não é de Jesus. Aonde está no governo aquele que mata, rouba e destrói, que tem tocado na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Eu quero te convidar para sair desse lugar e vir para esse lugar onde Jesus reina. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma posição no mundo espiritual, resgatar do império das trevas para o reino da luz, e entregando nossa vida para Jesus, que isso acontece, porque só tem um caminho que leva ao Pai. Só tem um caminho, esse caminho é Jesus, só um caminho. E se você quer entregar sua vida hoje para Jesus e entrar nesse caminho onde você vai ter os olhos abertos, nesse caminho onde você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou. Se você quer isso, levante sua mão onde você estiver. Eu quero te receber aqui na frente. Ontem muitas pessoas tomaram essa decisão, muitas pessoas. Eu quero te receber, eu quero te receber. O Senhor está esperando você. Você estava se arrumando em casa para vir para cá e o Senhor já estava dando pulos de alegria, porque Ele estava esperando a sua chegada. Levanta do seu lugar e venha, e venha, e venha, venha, venha. Jesus entrou na aldeia onde você está, para abrir os seus olhos. Jesus entrou nessa aldeia onde você tem sido vítima. A vida não tem sentido, a vida está vazia, a vida está sem objetivo. Você tem clamado para aquilo que você acredita, e você que está em casa também, você tem clamado para santos mortos, santos feitos por mãos de homens. Pois Deus quer tocar na sua vida nessa manhã.
Ele quer trazer vida e vida abundante para você. Ele quer que você saia do caminho de morte e entre no caminho de vida. Se você quer isso, levante sua mão onde você estiver. Você está sentado lá de alguém que você convidou para vir aqui. Traz essa pessoa aqui na frente, ajude ela. Ajude ela a ter coragem de vir. Ajude ela a tomar a decisão. Isso. O pastor está dizendo para o povo ficar em pé para facilitar. Fica em pé, igreja. Fica em pé. Fica em pé. Talvez você nunca tenha confessado Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nunca. A palavra de Deus diz que quando você crê com o coração, você precisa confessar com os lábios. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil ser a primeira. É difícil ser a primeira. Oh, vem mais. Isso. Abre os meus olhos, Senhor. Tira a escama dos olhos, Pai. Tira a escama dos olhos. Faz eles verem a grandeza do seu amor, a grandeza do teu cuidado, o projeto que o Senhor teve com eles, Pai, de colocar o teu filho numa cruz, para eles terem vida e vida em abundância. Espera aí um pouquinho. Aqui tem gente que está precisando voltar para a casa do Pai. Tem gente que o Pai está com saudade. Você anda por aí em tantos lugares, mas é voltar para casa. Não é casa prédio, não é casa lugar de reunião, é casa, coração do Pai. É voltar para o Pai, é voltar para os braços do Pai, é ter intimidade com o Pai, é conversar com Ele, é voltar para o primeiro amor. Aqui tem gente que está desejando isso e o Pai está esperando você. Venha, 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 venha. Oh! Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, vem, Jesus. Vem! Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Oh! Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Volta. Olha, aqui nesse lugar tem pessoas que já foram apaixonadas por Jesus. Já fizeram por Jesus tantas coisas, mas porque se deixaram decepcionar por homens, se deixaram influenciar por maledicência, elas se tornaram frias. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser frios, nem mornos. Nós temos que ser quentes. Tem alguns que estão vivendo na mornidão no meio da igreja. Na mornidão, se contenta com o culto de domingo. Às vezes nem vem, vai ver pela internet. Olha, Jesus quer você por inteiro. Ele não quer um pouco da sua vida, Ele quer você todinho. Todinho. Então venha, venha, venha. Oh! Estou voltando a Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ai, me perdoa pelo que eu fiz. Vem, oh! Oh!
Imagina a alegria do Pai, se a nossa alegria é assim. Imagina a alegria do Pai quando vê você chegando aqui na frente. Quando vê você tomando a decisão. Oh, vem mesmo, vem mesmo, vem. Rapaz, você tem um chamado de Deus para a sua vida. Deus vai fazer coisas tremendas através de você nessa geração. Deus quer usar a tua vida com graça, com poder e com autoridade. Você vai ser surpreendido. Tem um depósito de Deus em você que Ele te chamou para usar nessa geração. Levanta e resplandece, levanta e resplandece.